Vendo aí, gente? Não apareceu. Não, tá aparecendo sim, não. Não, espera só um minutinho. Problema da... E Agora agora? apareceu. Agora Agora foi. apareceu. É o problema da pecinha, né? Bom, então me pediram para falar de intolerância a sons. Na verdade, ele é um tema que tem vários jeitos de você chamar, né? Cada um vai falar vai chamar de uma forma. Vocês podem encontrar como aumento da sensibilidade a sons, hipersensibilidade a sons, hipersensibilidade auditiva. No consenso que a gente fez lá da associação, o termo que a gente utilizou foi intolerância a sons. E ele engloba algumas entidades clínicas, e essas aqui são as principais, então a hiperacusia, a misofonia, a fonofobia e a síndrome tônica do tensor do tímpano, são as entidades clínicas que cabem dentro desse espectro de aumento da sensibilidade a sons. Essa hipersensibilidade ela foi descrita primeiro em pacientes com audição normal. Tá? Então, Jastroff, em 2002, ele publicou que cerca de 40% dos indivíduos com zumbido apresentavam algum grau de aumento de sensibilidade a sons. Mas depois ele começou a ser descrito em pacientes com audição, com perda de audição também. Tá? O que a gente chama de intolerância ao som? Então, o primeiro é esse recrutamento, né, que clinicamente o paciente vai se queixar da mesma forma, né, de que sons incomodam ele. A hiperacusia, que a gente vai ver que é um termo que não é muito adequado. A misofonia, que é o incômodo a determinados sons. A fonofobia, que no fundo é um tipo de misofonia. E o TTTS, que é a síndrome tônica do tensor do tímpano. Então vamos falar de recrutamento. O recrutamento, ele é um fenômeno patológico, né? Então ele acontece quando existe perda de audição. Recrutamento é a mesma coisa que lesão de célula ciliada externa. E é um fenômeno coclear. Então, eu peguei isso daqui do projeto Homem Virtual, do professor Laércio. Quando a gente fala de som, a gente vai pensar, então, nas 3 fileiras de células ciliadas, na deflexão da membrana tectória, quando o estímulo mecânico do som passa naquela região, e que é a tonotopia passiva, que vai provocar a contração das células ciliadas externas, com queda da membrana tectória, e, finalmente, o estímulo das células ciliadas internas, que é o verdadeiro microfone, né, nosso. Então, esse é o que acontece nas pessoas normais. Né? Então, quando a gente, vamos só pegar esse corte, então, da membrana tectória, das fileiras de células ciliadas externas e internas, lembrando que na base da cóclea a gente tem os sons mais agudos e no ápice da cóclea mais graves. Quando a gente tem um estímulo sonoro, em determinada região da cóclea, então um som com uma frequência X e uma intensidade Y, vai estimular passivamente uma área da membrana tectória. Essa área da membrana tectória vai defletir e as células ciliadas externas daquela região vão contrair, fazer com que a membrana tectória caia sobre as células ciliadas internas, que vão ser estimuladas e causar o verdadeiro potencial de ação, certo? Então, isso é o que acontece no indivíduo normal, que é a tonotopia passiva e ativa. Tonotopia passiva, o mecanismo lá da teoria dos envelopes, e a ativa, a teoria da cóclea ativa, com a contração das células ciliadas externas, certo? Vamos pegar, então, um paciente que tem a lesão de células ciliadas externas. Então, vamos pegar aquela mesma área da membrana tectória e a gente vai lesionar as células ciliadas externas. O que acontece nessa região é que não adianta você utilizar aquele mesmo som, com aquela mesma frequência, a mesma intensidade,
porque as células ciliadas externas não vão contrair, não vão existir naquela região, certo? Por outro lado, quando você começa a aumentar gradativamente a intensidade desse som, então lembrar que aquela área das células ciliadas internas não será estimulada, né? Mas quando você aumenta a intensidade do som, o que vai acontecer? Você vai provocar a deflexão de uma área maior da membrana basilar, até que as células que estão ao redor daquela área lesionada vão ser recrutadas, vão ser estimuladas, por conta da deflexão da membrana basilar. E isso vai fazer com que toda aquela área tenha a contração e a deflexão da membrana tectória, e com isso você estimula toda a área correspondente de células ciliadas internas que estão funcionando normalmente, né, que não foram lesionadas, e isso faz com que o paciente de uma hora para outra se sinta incomodado. Isso é o recrutamento, né? Então o recrutamento acontece porque, devido à lesão das células ciliadas externas que ficam ao redor daquela área são recrutadas, e com isso o estímulo correspondente é bem maior e súbito, né? Então é o paciente que é o surdo chato, que não ouve, não ouve, não ouve, e de uma hora para outra ele se sente incomodado com o som. Então, lembrando então que é um fenômeno exclusivamente coclear, e com o aumento da intensidade sonora ocorre uma estimulação de fibras nervosas cada vez maior, né? Então, esse som distorcido e alto ocorre por conta dessa área da membrana tectória com lesão das células ciliadas internas, mas que você tem as células ciliadas internas intactas. O que é hiperacusia? A hiperacusia, na verdade, é um nome errado, né? Porque dá a entender que o paciente tem uma audição acima do normal, e isso não é verdade, né? É só um aumento da sensibilidade do sistema auditivo. Você não precisa ter sons de intensidade grande para se sentir incomodado. Geralmente, isso está relacionado a algumas características dos sons. Então, é o paciente que vai reclamar de bater de talher, de bater de porta. Então, tem alguns sons de determinadas características físicas que incomodam o paciente, e não necessariamente intensas, tá? Isso acontece porque você tem um ganho anormal das vias auditivas centrais. E tem algumas pessoas, alguns autores, que consideram a hiperacusia como um estado pré-zumbido. Como ele tem um aumento da sensibilidade, ele estaria predisposto, então, a desenvolver zumbido depois de um certo tempo. A fisiopatologia é meio controversa, mas o que acontece no final das contas é uma amplificação sonora no sistema nervoso central, né? Então tem algumas teorias que seria uma contração normal da célula ciliada externa, né? Então teria um mecanismo periférico que justificaria essa hiperacusia. Tem a teoria da disfunção do trato olívio-coclear medial, que é a via auditiva eferente, que é inibitória, mas tem também essa teoria do aumento da sensibilidade dos neurônios do núcleo coclear, né, e do colículo inferior. Então, tem algumas teorias que podem explicar a fisiopatologia da hiperacusia. O outro tipo de intolerância ao som é a misofonia, que é um desconforto. Isso está relacionado ao significado do som, para aquela pessoa especificamente, não necessariamente com as características físicas do som, né? Não está relacionado com a frequência. E você tem um aumento da ativação do sistema límbico, né? Então existe uma emoção relacionada àquele som, e essa emoção, que geralmente é uma emoção negativa, provoca uma resposta do sistema nervoso autônomo. Então, eu vou falar para vocês de um caso pessoal. O meu vizinho aqui do segundo andar, do andar de cima, ele comprou um piano e está começando a aprender a tocar piano. Então, as nossas tardes e algumas vezes as noites no apartamento são chatas, para ser mais direto. Porque a gente escuta as mesmas músicas tocadas das mesmas formas,
de uma pessoa que está aprendendo um instrumento, né? Então, apesar de não ser uma intensidade alta, a gente acaba se sentindo incomodado com aquele som, tá certo? E depois você vai relacionar esse som a momentos desagradáveis. Então, mesmo que você não esteja, que eu não esteja no meu apartamento, escutando o som desse piano, se eu por acaso for a algum outro lugar e escutar a música que ele treina, eu posso sentir o mesmo incômodo, tá certo? Então, isso é misofonia, tá certo? Então, você pode ter uma reação a esse som, que pode ser de raiva, de irritação, enfim, mas é uma resposta emocional àquele som. Da mesma forma que você tem pessoas que se sentem incomodados com o som da broca do dentista, por exemplo, né? E que para determinadas pessoas pode ter um significado ok, né? Depende muito da sua vivência com o dentista, da sua relação com o dentista e do que é que te levou a ele, ou então você pode ter um outro panorama, né? É o mesmo som, é o mesmo ambiente, mas dependendo da sua experiência e de que emoção está relacionada àquele som, você vai ter um maior ou menor grau de incômodo. A fonofobia é um tipo de misofonia, mas que, na verdade, está relacionado a um sentimento de medo de exposição àquele som, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que não podem ouvir determinados sons porque acham que aquilo causa perda de audição, né? Ou então, por exemplo, eu tenho um paciente que eh, ele não, apesar de tocar a bateria, ele depois que se expôs a um som mais intenso, e que ele relaciona a um show, ele não consegue mais escutar a bateria, né? Então, ele não estuda, ele não ouve, porque ele tem medo de se expor e ter os sintomas novamente. E eu acho que o que mais é interessante agora, do ponto de vista de novidade, entre aspas, é o TTTS, que é a síndrome tônica do tensor do tímpano. A síndrome tônica, ela foi descrita depois que isso foi descrito também, que é a síndrome do choque acústico, que foi um estudo da década de 90 com os atendentes de call center, né? Então, era muito comum aquelas pessoas que ficavam horas no call center com fone de ouvido, é, além da estrutura mesmo do local, não ser um local adequado, eles ficavam muito tempo expostos a ruído e, principalmente, a sons de alta intensidade e repentinos que aconteciam em alguns desses call centers. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que teve síndrome do choque acústico quando ele estava no interfone do prédio e teve alguma coisa ali que surgiu um som alto e repentino e ele começou a ter os sintomas depois dessa exposição, tá? Mas nesse levantamento que foi feito no Canadá, 95% dos pacientes, eles se queixavam de dor, que poderia ser dor no ouvido mesmo, né, otalgia em 81%, e dor no pescoço e na mandíbula em 8% e 11%. Zumbido, 50% dos pacientes queixavam, alteração do equilíbrio, 48%, a hiperacusia, 32%, né, com o maior incômodo e duração, mas tem outros sintomas também que foram relatados, como a sensação de calor local, adormecimento da região do pavilhão, sensação de pressão ou então de ouvido tampado, e até ansiedade e depressão por conta do som, tá? E imagina qual a repercussão trabalhista, né, nesses pacientes aí. Então vamos estudar um pouquinho mais, vamos relembrar um pouquinho do tensor do tímpano, né? Ele é o maior músculo da orelha média e ele é inervado por V2, ao contrário do tensor do estribo, do estapédio, que é inervado pelo facial. O tensor do tímpano ele é inervado por V2, então a gente já vê que a função não é a mesma, né, do estapédio. A função do tensor do tímpano é um pouco controversa, porque ele não é ativado pelo reflexo acústico. E, por outro lado, ele é ativado quando você tem a possibilidade de se expor a alguns sons intensos, né?
Então, ele é um reflexo antecipatório. Então, você vai soltar fogos de artifício, por exemplo. Então, só de saber que aquilo vai causar um som intenso, o tensor do tímpano ele pode se contrair. A síndrome tônica do tensor do tímpano é uma condição involuntária e existe uma diminuição do limiar de contração desse músculo, né? Em alguns pacientes, pode causar espasmos. O Bruno, ele deu a aula de mioclonia outro dia, mas nesse caso é um pouco diferente, porque não é uma mioclonia por conta de um aumento da sensibilidade, uma diminuição do limiar de contração. Isso acontece porque existem contrações mesmo por conta desse aumento da sensibilidade e da possibilidade de você ter um estímulo sonoro, né? Então, essa contração causa essa sensação de pressão, pode causar zumbido em alguns pacientes, pode inclusive causar perda auditiva leve em frequências graves. Tem paciente que pode se queixar um pouco de tontura ou desequilíbrio, mas essa sensação de flutter timpânico é muito sugestiva do TTTS. Então, é o paciente que sente como se o ouvido estivesse vibrando, tá? Como a gente falou da questão da dor, a cefaleia também pode estar associada, e isso acontece quando existe exposição a determinados sons. Então, eu atendi um paciente na semana passada, que ela estava passando por uma fase muito estressante do trabalho dela, apesar de estar em home office, e que está com medo do Covid, ela não sai há um bom tempo, está super preocupada com os pais que têm mais idade, e que ela começou a ter essa sensação de flutter timpânico, que no início acontecia com determinados sons, então, por exemplo, bater de talher, mas que com o tempo ficou cada vez mais frequente, né? Então, essa sensação começou a aparecer com qualquer tipo de estímulo sonoro, tá? Existem alguns autores que começaram a descrever alterações da timpanometria para esses pacientes, né? Então, que poderia estar relacionado a uma menor complacência estática, a uma pressão negativa da orelha média, ou então um traçado assimétrico da curva. O fato é que isso ainda não foi descrito, não foi confirmado em humanos, né? Isso daí foi só um modelo que ele conseguiu fazer, se não me engano, em modelo animal, tá? Mas não existe nenhum achado na timpanometria que seja patognomônico. O diagnóstico é feito pela anamnese. A história clínica é a mais importante mesmo. Você pode ter algum dado um pouco mais objetivo com a pesquisa do LDL, que é o nível de desconforto, né? Então, você coloca o paciente na cabine, as pessoas normais conseguem aguentar sons de até 95 ou 110 a 110 decibéis, e quando você tem um incômodo com sons abaixo de 90 decibéis, isso é fortemente sugestivo de intolerância a sons, tá? É um teste que é simples, mas que pode mostrar para você esse aumento da sensibilidade. O tratamento é basicamente dessensibilização, né? Então, por ser um estado de reação do sistema nervoso central àquele som, e está relacionado a algumas características físicas, o que você vai propor para tratamento é terapia sonora mesmo, né? Se você tiver perda de audição, você pode até associar um amplificador, mas o principal é o enriquecimento sonoro, né? São sons de baixa intensidade, de característica neutra, que não te incomode, mas que fornecem informações periodicamente ao sistema nervoso central para que aquela reação diminua gradativamente. Você pode até utilizar aconselhamento psicológico, com orientações para ajudar nesse processo de habituação, e em alguns casos você pode até introduzir medicações para reduzir um pouco essa sensibilidade, mas o gold standard, né, de terapia sonora
de tratamento, perdão, é a terapia sonora mesmo. Então, a dessensibilização é o mais importante. E por isso que muitas vezes mais difícil do paciente entender e aceitar esse tipo de tratamento, tá? Então é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder,